Porque Jesus disse que se um homem não nascer do Espírito, isto é, mudar internamente, ser transformado, onde Deus dá a ele uma nova vida, nascer do Espírito é interno. Mas quando somos batizados, esse é o testemunho ou sinal de que Deus fez alguma coisa em nossos corações. E a Bíblia diz que se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não entrará no reino de Deus. A Bíblia ensina que o batismo é importante, extremamente importante. Marcos 16, versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Portanto, observe novamente que Jesus une fé e batismo, ambos ligados. Ora, obviamente, o ladrão na cruz nunca foi batizado e Jesus disse que ele entraria no reino. Mas aquele ladrão estava preso à cruz e em seu último suspiro aceitou o perdão de Cristo. Há pessoas que estão fisicamente incapazes de serem batizadas. Mas Jesus diz que o batismo é uma marca da minha fé nele. É uma marca de uma nova vida nele. E Jesus diz que o testemunho externo é extremamente importante. Mas que forma de batismo a Bíblia ensina? A Bíblia diz em Efésios 4, versículo 5, um só Senhor, uma só fé. Leiam comigo, por favor. Um só batismo. Em outras palavras, existe apenas um tipo de batismo, apenas uma forma de batismo, um Senhor, uma fé, apenas uma única forma do verdadeiro batismo da Bíblia. Como existe apenas um Senhor, não Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem muitos deuses, existe um Senhor, Jesus Cristo, uma fé, a religião da Bíblia, uma fé, a religião das Escrituras, uma fé, o caminho de Jesus Cristo e segui-lo. E então a Bíblia diz que existe apenas um batismo. Realmente existe uma forma bíblica de batismo. E qual é esta? Vamos voltar à época de Jesus. Vejamos se descobrimos esta forma bíblica de batismo e vejamos o que tem a ver com enterrar o passado. Vejamos qual é a relação com começar uma nova vida. Vejamos como se relaciona com livrar-se da culpa. Na época de Jesus, quando João Batista pregava, a Bíblia diz: ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Mateus 3, versículos 5 e 6. João pregava, dezenas de milhares souberam que ele estava no rio Jordão e muitos foram lá até o rio, confessaram seus pecados. E ao fazerem isto, João os levou para o rio Jordão. E ao entrarem no rio Jordão, eles foram imersos, ficaram sob a água. A água os cobriu totalmente, como um símbolo de purificação, como um símbolo de perdão, como um símbolo de liberdade da culpa. Confessaram seus pecados e lá no Jordão, João os batizou. Um daqueles que procurou João naquele local foi Jesus. Jesus foi lá não porque havia pecado, mas Jesus foi porque sabia que eu pecaria e foi como um exemplo para você e para mim. A Bíblia diz em Mateus 3, versículo 15, que João não queria batizar Jesus. João via em Jesus alguém tão sagrado, tão justo, que ficou hesitante. E a Bíblia diz que Jesus falou com João e disse: deixa por agora, em outras palavras, deixe-me ser batizado, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus não foi batizado porque havia pecado, ele foi batizado porque nós pecamos. Porém, se Cristo, meu Senhor, foi levado ao tanque batismal por João, ele me deu um exemplo e eu quero seguir as suas pegadas. E vocês? Se o próprio Jesus foi batizado e se isto estava aquém dele, se o justo foi batizado como um exemplo, é esse exemplo que ele quer que nós sigamos. De fato, a Bíblia diz que quando Jesus entrou na água, João e Jesus entraram na água juntos. João elevou sua mão ao céu, João imergiu Jesus na água. A Bíblia diz, na verdade,